Bom dia, oitavo ano. Espero que todos vocês estejam bem. Mais uma vez aqui o professor Eduardo Moura aqui no estúdio gravando as nossas aulas de história e nossas aulas de literatura, ok? Então, como vocês já sabem, o nosso livro já foi concluído. Então, a aula de hoje com a aula de quinta-feira pela tarde, então o que é que eu irei fazer? Eu irei trabalhar, eu irei fazer a revisão de alguns pontos importantes do nosso livro 2. E hoje eu tirei para trabalhar com vocês, para me aprofundar mais um pouco, a chamada Guerra de Secessão, a chamada Guerra Civil Norte-Americana, né? Essa Guerra Civil que ela foi... que é um dos temas, de um dos clássicos, aliás, é o contexto histórico de um dos clássicos do cinema, o chamado filme E o Vento Levou, de 1939, beleza? Então, o que foi essa Guerra de Secessão? Vejam bem, a palavra secessão significa o quê? Uma separação. Beleza? Vamos agora entender e que isso é extremamente importante para que nós possamos compreender a causa, uma das causas principais, o motivo principal, certo, desse conflito que ocorreu nos Estados Unidos na segunda metade do século XIX, década de 60 do século XIX. Vejamos bem, o norte dos Estados Unidos industrializado, beleza? E o sul dos Estados Unidos era agrário, e a relação de trabalho que predominava no sul dos Estados Unidos era a relação de trabalho escravo, beleza? Era o trabalho escravo que prevalecia no sul dos Estados Unidos. Só que acontece o seguinte, havia um chamado livre-cambismo, certo? O que é que acontecia por meio desse livre-cambismo? Acontecia o seguinte, oitavo ano, a produção agrícola do sul e a produção agrícola do sul, que era o algodão, que era a principal riqueza que era produzido no sul dos Estados Unidos, mediante a mão de obra escrava, essa produção ela era destinada a abastecer o mercado europeu. Essa elite agrária do sul dos Estados Unidos, certo? Ela vendia sua produção para o mercado europeu e também os produtos, grande parte dos produtos que essa elite agrária sulista dos Estados Unidos, essa elite ela consumia os produtos vindos da Europa, beleza? Mas o que é que acontece? Como já falei, vamos aqui, então aqui já há vários aspectos no que se refere à economia, que isso aqui não é compatível com o desenvolvimento do capitalismo norte-americano. Por quê? O escravo não é mercado consumidor, certo? Sabemos que desde o sexto ano que eu venho trabalhando com vocês o conceito de escravo. Escravo, ele não é mercado consumidor. Sabemos que escravo é propriedade de uma outra pessoa. Então o escravo não consome. E a gente sabe que a mão de obra que prevalecia no sul era a mão de obra de escravo. Então havia, certo? Havia todo esse contingente, essa população negra escravizada no sul dos Estados Unidos que não consumia. Então, o que é que significa dizer? Significa dizer o quê? Que essa relação de trabalho não é compatível com o capitalismo, certo? E o que é que o norte passou a reivindicar? O norte, a burguesia nortista americana, ela passa a
combater, a se opor a esse regime de trabalho, que é a escravidão. Vejam bem, tudo isso, o telos de tudo isso é para o desenvolvimento do capitalismo norte-americano. Para que o capitalismo norte-americano ele se consolide em todo o território norte-americano. Foi preciso o quê? E para que ele se desenvolvesse, se consolidasse em todo o território norte-americano, foi preciso a destruição da civilização do sul dos Estados Unidos. Que era um modo de vida bastante diferente do modo de vida do norte dos Estados Unidos. Beleza? Então, o norte passou a combater o trabalho escravo e o norte também passou a combater esse chamado livre-cambismo. Ou seja, essa relação econômica que o sul dos Estados Unidos tinha com a velha Europa. Porque, como eu falei para vocês, a principal riqueza que era produzida no sul era o algodão, chamado ouro branco, beleza? Esse algodão, certo, era vendido, ele era escoado para o mercado europeu e os produtos, grande parte dos produtos que eram consumidos no sul dos Estados Unidos, principalmente pela elite sulista, agrária, escravocrata do sul, vinha da Europa. Beleza? E o que era que o norte queria? O norte queria justamente o quê? O norte dos Estados do o norte queria justamente o quê? Queria que o capitalismo da parte norte dos Estados Unidos se estabelecesse e se consolidasse no sul. Ou seja, essa estrutura econômica não era compatível com os interesses da burguesia do norte dos Estados Unidos. E para que os interesses da burguesia do norte dos Estados Unidos prevalecesse na parte sul dos Estados Unidos, foi preciso o quê, meus amores? Foi preciso uma guerra sangrenta, certo? Que durou 4 anos. O norte industrializado, certo? Guerreando contra o sul agrário. Vejam bem, o norte é industrializado. O norte há estaleiros para a fabricação de navios. O norte tem indústria de armas. Enquanto o sul, apesar de ter uma certa industrialização, mas o norte, em termos econômicos, em termos industrial, muito mais forte do que o sul. E uma das primeiras coisas que o norte dos Estados Unidos fez foi o quê? Sufocar a economia sulista. Uma das primeiras coisas que o norte fez foi o chamado bloqueio econômico. E foi fácil fazer esse bloqueio, já que no norte dos Estados Unidos haviam os chamados estaleiros, né, para a construção de navios. Então, isso impedia do sul, certo? Isso impedia do sul dos Estados Unidos escoasse sua produção para a Europa, porque foi feito um bloqueio marítimo. Esse bloqueio apreendia aqueles navios que saíam do sul abastecidos de algodão, certo? Esse algodão ia para a Europa, era vendido e comprava as armas, e essas armas vinham da Europa para que os sulistas combatessem os estados do norte, beleza? E o norte conseguiu estrangular, certo? Conseguiu sufocar a economia do sul dos Estados Unidos. Uma guerra que durou mais, como já falei para vocês, mais de 4 anos. Uma guerra que vai desestruturar, arrasar plantações. E é nesse contexto também que ocorre a abolição da escravidão no sul dos Estados Unidos, certo? E que no final desse conflito tivemos uma vitória do capital, tivemos uma vitória do dinheiro,
beleza? O norte, como já falei para vocês, com toda uma estrutura econômica industrializada, consegue vencer o sul dos Estados Unidos. E o saldo foi o saldo disso tudo foi cidades destruídas, campos, né, as fazendas de algodão destruídas. Então, foi justamente essa desestruturação econômica do sul dos Estados Unidos, para que o capitalismo do norte pudesse se consolidar na parte sul dos Estados Unidos. Beleza? Esse tema eu ainda quero me aprofundar com vocês, mas eu quero me aprofundar ainda mais na quinta-feira na nossa sala de aula virtual. Então espero que todos vocês estejam gostando das aulas. Um abraço virtual em todos. Fiquem em paz e fiquem com Deus. Tchau, tchau, oitavo ano. Tudo de bom para vocês.